E na aula de hoje veremos o problema da soma de subconjuntos. Então, basicamente, você tem como entrada um conjunto de números inteiros e você tem um inteiro t, aqui no caso. Então, a pergunta é: se existe um subconjunto de S, no caso, S aqui é o conjunto dos inteiros, né? Se existe um subconjunto de S cuja a soma de elementos seja t, ok? Então, será que você tem alguns elementos lá dentro desse conjunto que, se você somar, vai dar igual a t? Tudo bem? Então, por exemplo, toma aqui o S sendo 1, 2, 4, 8, 16 e o 32. Tudo bem? Aí você quer saber se tem um subconjunto aí, onde você vai pegar todos os elementos, vai somar e vai dar igual a 50. Então, a nossa resposta aqui é sim, ok? Por quê? Porque 2 mais 16 mais 32 dá igual a 50, ok? Então, aqui a gente responde sim para essa pergunta, ok? Se fosse 500, ok? É evidente que não dava, né? Se você somar todo mundo aqui, não vai chegar a 500 claramente, tudo bem? Então, aqui é um exemplo. Então, nosso objetivo da aula de hoje é mostrar que esse problema ele é NP completo. Então, vamos lá. Então, o nosso teorema é soma de subconjuntos é NP completo. Então, como é que a gente faz para demonstrar isso? Primeira coisa, a gente tem que ter um problema que já é NP completo. A gente quer usar aquele teorema que a gente já viu em sala de aula. Tudo bem? Em sala de aula não, desculpe, em aula, né? A gente está fazendo de modo remoto, né? Então você pega um problema que ele já é NP completo. Então aqui no caso a gente vai pegar o 3SAT. Então você pega o 3SAT que a gente já sabe que é NP completo. Depois você faz uma redução desse problema, no caso o 3SAT, para o da soma de subconjuntos. Então você faz uma redução polinomial para a soma de subconjuntos. Depois a gente mostra que o soma de subconjuntos ele pertence a NP. Então, se você tem essas três coisas, você vai usar o teorema, né, para chegar na conclusão de que o soma de subconjuntos é NP completo, tá? Esse problema, ok? Então, esse teorema ele é o 7.36 lá do CIPSE. A gente está acompanhando pelo CIPSE aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai provar aqui, né? O 3SAT a gente já sabe que é NP completo, então basta a gente fazer a redução do 3SAT para o soma de subconjuntos e depois mostrar que o soma de subconjuntos ele pertence a NP. Como mostrar que pertence a NP é mais fácil, então eu vou fazer isso aqui primeiro, tá? Então vamos lá. Então, para a gente mostrar que o soma de subconjuntos ele pertence a NP, primeiramente a gente vai pegar um certificado, que aqui nesse caso é um subconjunto S' de inteiros, tudo bem? Então a gente tem que verificar se esse conjunto ele de fato ele é um subconjunto de S, tudo bem? Isso já é na nossa verificação, tá? Então a gente tem que verificar se o S' ele é um subconjunto de S, tá? E outra coisa que a gente tem que fazer também é verificar se a soma de todos os elementos de S' é igual a T. Opa, eu coloquei errado aqui, só um minuto. Tudo bem? Então troquei aqui. Aqui tava um X aqui, tá? Então é um S, na verdade. Então, então pronto. Para fazer essas verificações, será que eu consigo fazer em tempo polinomial? Tudo bem? Eu tenho que mostrar isso também, né? Que essa verificação ela vai ser em tempo polinomial, ok? Então, esse candidato à solução, será que é sim lá para ele mesmo de verdade? Tudo bem? Será que com esse subconjunto de vértices S aqui, será que de fato eu consigo responder sim lá a minha pergunta? Ok? Então, para fazer a primeira verificação desse ponto A, para a gente saber se vai ser polinomial ou não, basta a gente ver se todo elemento que está em S', ele vai estar em S,
tudo bem? Então, se você considerar que a quantidade, no pior caso, é de n elementos, tanto em S' quanto em S, então para cada elemento de S' você tem que ver se ele é igual a um elemento de S. Tudo bem? Então, isso vai dar um algoritmo em tempo polinomial, tudo bem? O de n ao quadrado, tudo bem? Então, para todo x que pertence a S', tudo bem? Para todo x pertencente a S', você vai ver se esse x' é igual a um x que pertence ao S. Então, basicamente, você pode fazer isso em O de n ao quadrado, tudo bem? E depois a soma, né, que é o B. Basta você percorrer os elementos de S e você ir colocando em uma soma, tudo bem? Aí depois você vê se é igual a T, tudo bem? Então isso dá para ser feito em tempo O de N. Ok? Então, o soma de subconjuntos ele pertence a NP. Agora a gente vai para a redução polinomial. Então aqui para fazer a redução do 3-sat para o problema da soma de subconjuntos, então a gente tem que primeiro transformar, né, uma fórmula na 3FNC em um conjunto de números inteiros, S, ok? E um número inteiro, T. Depois a gente tem que fazer a demonstração, tudo bem? Que se for sim lá no 3-sat, vai ser sim também lá na soma de subconjuntos. E para o não também, tudo bem? Então, primeiro a gente vai fazer um exemplo, tudo bem? Dessa transformação, né? Dessa fórmula nesse conjunto e nesse número T. Aí depois a gente vai pensar lá na nossa construção como é que a gente vai fazer para um caso geral. Tudo bem? Então, você supõe aqui que tem essa fórmula φ aqui, ok? Que tem 3 cláusulas aí. Você tem o x1 na primeira cláusula e o x2, aí tem na segunda o x1 e o x2 barra. Na terceira você tem o x1 barra, e o x2 barra. Tudo bem? Então, para criar esses números aí, eu vou criar uma tabela, tudo bem? E dessa tabela, as linhas a gente vai pegar sendo os números de S, tudo bem? Aí lá no final a gente vai pegar o T, o número inteiro T. Então, para a gente fazer a nossa tabela, por que eu vou fazer em tabela, né? De modo geral, quando a gente faz uma soma, né? A gente pega pelos dígitos, ok? Aí tem os dígitos da unidade, dezena e centena, né? Aí tem a milhar, né? E aí vai. Então a gente vai pegar essa ideia, tudo bem, desses dígitos. Então, primeira coisa que eu vou colocar aqui vão ser as colunas, né? O que é que vai significar uma coluna nessa tabela, tudo bem? Então, primeira coisa, eu vou colocar as variáveis. Eu vou pegar todas as variáveis. Aí vai ter uma coluna responsável por uma variável, depois vai ter outra responsável por outra variável. Aqui no caso a gente tem duas só, que é o x1 e o x2. Tudo bem? Então eu vou pegar o x1, vou pegar o x2. Pronto. Depois aqui, já que eu coloquei todas as variáveis que eu tenho, tudo bem. Agora eu vou para as cláusulas. Eu tenho 3 cláusulas aqui. Eu tenho a 1, a 2 e a 3. Então eu vou colocar aqui, tudo bem? O C1, C2, C3 aqui no caso que eu chamei. Então eu vou ter o C1, o C2 e o C3. Agora eu vou para as linhas, ok? Então eu vou colocar uma linha para cada literal que eu tenho. No caso, eu tenho x1, x2 como variável, então eu vou ter os literais, né? O x1, x2 e cada um barrado, ok? Então eu tenho o x1 barra e o x2 barra também. Então eu vou colocar o x1 barra, porque eu tenho esses literais, tem o x2 e o x2 barra. Tudo bem? Até aqui está tranquilo. Então vamos lá. Agora eu vou colocar duas linhas para cada cláusula. Tudo bem? Então, para o C1 eu vou colocar duas linhas. Para o C2, duas linhas também. Opa, aqui eu errei, foi
que é 1, tá? Então, 2, C2. Vou aumentar mais aqui um pouquinho. C3, C3. Deixa eu colocar um pouco mais aqui para cima. Talvez até um pouco menor. Para caber aqui, né? Pronto. Agora que eu vi que eu fiz isso aqui, né? Então, aqui dentro eu vou colocar os meus números, né? Para ficar um pouco mais fácil de visualizar, eu vou meio que colocar uns pontilhados aqui, assim. Para meio que separar a variável literal e cláusula, ok? Então vamos lá. Aqui no caso desses 4 aqui, né? Eu vou fazer assim, eu vou colocar o número 1 para a linha e coluna que for que se referir ao mesmo literal, tudo bem? De uma variável. Por exemplo, aqui você tem um x1, esse literal x1 aqui e esse x1 barra aqui, eles são referentes a essa variável x1, tudo bem? O x2 e o x2 barra são referentes a esse x2 aqui, tudo bem? Então, eu vou colocar um aqui, e um aqui, e um aqui. Ok? Aqui eu estou construindo os meus números, ok? Então, não faz sentido colocar zero aqui nem aqui, porque, de modo geral, na frente de número nenhum, a gente não coloca os zeros que tem na frente. Tudo bem? Por exemplo, 10, você não bota 0, 0, 0 aqui na frente, tudo bem? Então, eu não vou fazer isso. Mas aqui tem que colocar, né, ó, nesses outros aqui, ó. Então, aqui você tem 0 porque não é o x1 e o x1 barra, eles não são referentes a essa variável x2. Tudo bem? Depois eu vou fazer o seguinte, ó, se aqui para os das cláusulas, ok? Agora, se aquele literal ele tá naquela cláusula, eu vou colocar 1, por exemplo. Aqui você tem, nessa cláusula C1, você tem o x1, x1 e o x2. Então, eu vou colocar aqui o número 1 aqui, porque o x1 ele está na cláusula C1. E também vou colocar aqui no C2, ó, da cláusula C1, eu vou colocar também 1 aqui. Tudo bem? Porque o literal x1 e o x2 eles estão nessa cláusula C1. Ok? E vou fazer a mesma coisa para as outras cláusulas. Ok? Então, o x1 e o x2 barra estão aqui. Então, eu vou colocar 1 aqui. E vou colocar o do x2 barra aqui também, 1 aqui. O 2, não, desculpa, o C3, né? Você tem a terceira cláusula, você tem o x1 barra e tem o x2 barra. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui o do x1 barra e o do x2 barra. Ok? E o resto eu vou preencher com zero, né? Então, aqui, esses outros aqui, ó, todos são zeros. Que não for 1, eu vou colocar 0. Agora, esses aqui, tudo bem? Aqui eu simplesmente, aqui eu só vou fazer a correspondência entre cada cláusula que for igual, né? Tipo, aqui você tem um C1 e aqui você tem um C1. Então, coloca dois uns aí, ok? Então, bota um aqui. Aí aqui você tem um C2 e aqui você tem um C2. Então, você coloca um aqui e um aqui. Depois aqui, por fim, você tem um C3 aqui, né? Aqui tem um C3 e aqui tem a coluna C3 também. Aí você coloca aqui. O resto você coloca 0. Então, eu vou preenchendo com 0 aqui. Ok? Pronto, é porque que eu estou fazendo isso, né? Como é que isso aqui vai funcionar? Né? Como é que isso aqui vai funcionar? Aí o T, né? Aí o T aqui é a grande sacada que vai ter agora, né? Dessa redução. Então, o T eu vou colocar aqui embaixo. 1, 1, 3, 3, 3. Esse aqui vai ser o teu T. Ok? Então, só para ficar mais claro aqui, né? Quem é o S1? O S1 é esse número que está aqui em cima, né? Ó.
É o 10.110. Quem é o S2? Lembrando que o S, né, ele é quem? O S1, o S2, tudo bem? Até eu acho que tem 9, né? Vamos ver aqui. Então, quem é o S3? É 1.100. Então, aqui é o teu S3, aí tem um S4, o S5, ele é 100, o S6 também vai ser 100, o S7 vai ser 10, o S8 vai ser 10 e o S... Fiz certo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e tem um 10. Então aqui vai até o S10 aqui. Então aqui, esse aqui é o teu S, tudo bem? E o teu T, ele vai ser igual a esse cara aqui, ó. Vai ser igual a 11.333, ok? Então é por que a gente está fazendo isso aqui. Como eu falei, a gente vai pegar pelos dígitos, né? Aqui, para você... você quer o quê? Você quer pegar um subconjunto desses S's aqui, né? Quer somar para dar igual ao T, ok? Então aqui de cara, para pegar esses caras aqui em cima, né? Como aqui eu tenho um aqui embaixo, então nessa linha aqui toda, ó, eu só posso pegar um único 1. Ou seja, ou eu vou pegar essa linha aqui que é do x1, ou eu vou pegar a linha do x1 barra. Tudo bem? Eu não posso pegar os dois. Tudo bem? Isso é muito legal porque lá na minha valoração, se eu pegar o x1 verdadeiro, o x1 barra ele tem que ser falso. Tudo bem? Então aqui a gente pegou essa ideia, tudo bem, aqui para as variáveis, né? Então aqui vai ser a mesma coisa, ó. Tudo bem? Aqui você só tem duas possibilidades aqui para você colocar. Ou você coloca essa linha aqui que é do S2, ou então você... Não, do X2, desculpa. Ou então você vai colocar a do X2 barra, porque tem que ter uma aqui embaixo na sua soma lá no total. Tudo bem? E aí, só aqui a gente percebe que tem uma relação entre valoração, né? Quando você dá verdadeiro para um, o outro tem que ser falso. Então aqui seria, né? Se você pega a linha, né? O número que está lá da linha de um certo literal, você não pode pegar o outro, tudo bem? Ou seja, é como se você estivesse pegando o verdadeiro e estivesse deixando o falso de lado, ok? Agora a gente vai saber que o 3, né? Por que a gente tem 3 aqui, né? Então, se a gente pegar o 3 aqui dessa linha aqui, para dar o 3, a gente sabe que aqui a gente pode pegar esses dois aqui, né? Ó, que a gente criou propositalmente, né? Mas o fato é que para dar o 3 aqui embaixo, só com esses dois aqui você não consegue. Ou seja, você tem que ter pelo menos um aqui em cima, ok? Que é para somar com esses dois que estão aqui embaixo para dar 3, ok? Então, o que é que acontece? Aqui você está obrigando você ter pelo menos um desses caras aqui, ok? E lá para a gente ter uma valoração que vai dizer sim lá na minha fórmula φ, eu tenho que ter pelo menos um literal verdadeiro, tudo bem? Então aqui a gente percebe que isso vai também funcionar, ok? Lembrando que, né? Ah, professor, mas se aqui em cima, né? Eu já tiver pego 3 aqui para dar aqui embaixo, você simplesmente não coloca nem esse número e nem esse número aqui. Você simplesmente já pega todo mundo que está lá em cima, entendeu? Que vai dar certo. Tudo bem? Porque só pergunta se existe um conjunto. Não diz que obrigatoriamente você tem que ter alguns elementos lá específicos daquele conjunto, entendeu? Então você pode ter elementos sim só daqui de cima, né? Sem nenhum daqui de baixo, ok? Mas o fato é, né, que como aqui você só tem dois, então obrigatoriamente você tem que ter um lá de cima, ok?
Isso vai ser válido para cada cláusula, tudo bem? Porque simplesmente você colocou 3 é para cada coluna de cláusula, ok? Então vamos ver como é que isso aqui funciona é, aqui para uma certa valoração, tudo bem? Então se você der a valoração de x1 como verdadeiro e de x2 barra sendo verdadeiro, né? Ou seja, você pode inverter aqui, né? Pode colocar x2 sendo falso, né? Você vai ver que vai dar certo, né? Ou seja, essa fórmula aqui, ela tem a resposta sim lá do 3SAT, tudo bem? Então, de fato, você consegue uma valoração para ela. Então, aqui no caso, a gente vai escolher quem? Os literais que são correspondentes aos verdadeiros, tudo bem? Então, o x1 ele é verdadeiro, então você pega lá a linha do x1, ok? Então, você pega esse cara aqui. Então isso quer dizer que 10.110 ele está no seu conjunto, ok? O x2 ele é falso, então o verdadeiro é o x2 barra. Então eu vou pegar o x2 barra. Então você pega esse camarada aqui, ok? Então só aqui eu já sei que como eu peguei a linha do x1, eu já sei que eu tenho esse 1 aqui embaixo. E eu sei como eu peguei esse camarada aqui, então eu já tenho esse 1 aqui, então eu já tenho esse 1 aqui embaixo. Agora resta saber os outros para eu ter esses 3 aí, tudo bem? Então vamos lá. Aqui no caso, né, dessa linha aqui, eu peguei esse cara aqui sendo 0, né, e peguei esse aqui sendo 1, tudo bem? Então, eu vou pegar esses dois aqui também, porque eu quero que dê 3, tudo bem? Eu já tenho um aqui um lá de cima, então vou ter que pegar esses 3 aqui de baixo, ok? Então, aqui para a linha do C2, ok? Eu peguei esse cara aqui e peguei esse cara aqui, ambos sendo 1. Mas eu tenho que ter 3 aqui embaixo, então basta eu escolher um desses dois camaradas aqui, né? Que é referente ao meu C2, que vai dar certo. Então eu vou escolher esse aqui de baixo, esse 10 aqui. Tudo bem? Então, agora vamos lá para a linha do C3. Então, aqui nessa linha do C3, a gente sabe que vai ter esse 0 aqui e vai ter esse 1 aqui embaixo. Okay? Então, a gente tem 1 aqui. Então, para dar 3 aqui, eu vou pegar esses dois aqui de baixo, desculpa, né? Ó. Porque aqui nessa linha eu vou ter que ter 3 caras, tudo bem? Então é evidente que com esses números aqui que eu selecionei aqui do lado, né? Eu sei que vai dar 11.333, ok? Porque eu sei que cada dígito vai dar essa conta certa aí, porque eu fui somando dígito por dígito, tudo bem? Então é assim que eu faço. Então aqui a gente vê que funciona bem, né? Quando eu tenho uma fórmula que é sim, né? Ou seja, que existe uma valoração onde cada literal, onde cada cláusula vai ter pelo menos um literal verdadeiro, então eu vou ter um subconjunto lá que vai ter a soma cujos cuja soma dos elementos vai ser esse 11.333. Lembrando que isso aqui, ó, essa valoração a gente usa no sim, sim, tudo bem? Então, se é sim lá no TRISAT é porque existe uma valoração. Aí a gente concluiu que dessa valoração, na nossa construção, a gente pode pegar um subconjunto cuja soma vai ser igual ao nosso T, tudo bem? Ou seja, vai ser sim lá para a soma de subconjuntos. A nossa construção foi só fazer a tabela, criar cada número desse e o T, só isso. Não tem nada de valoração de fórmula e não tem nada de subconjunto lá, não. A gente só pega, transforma em um conjunto, tudo bem? A gente não pega nenhum subconjunto dele, não. É um conjunto só, ok? E o T.
ok? Então, essa foi a nossa construção. Depois a gente tem que mostrar que ela funciona. Aí, para mostrar que ela funciona, aí sim a gente vai precisar é, é, supor que tem uma fórmula, né? Que ela seja sim. Então, se ela é sim, aí existe uma valoração no qual cada cláusula vai ter pelo menos um literal verdadeiro. Partindo dessa ideia, a gente vai para a nossa construção e vai pegando algumas linhas aí que são referentes aos números, né? E, e vai mostrando, né, como que a gente vai escolher essas linhas. E no final vai ter que dar a soma, tudo bem? Lá do t. Então daqui dá para a gente tirar a nossa ideia, né, da nossa redução, da nossa construção e, e também lá da nossa argumentação lá para o sim, sim, ok? Agora, só para ver quando dá errado, né, ou seja, quando não existe uma valoração lá para nossa fórmula φ, ok? Então a gente tem que concluir também que não vai ter nenhum subconjunto lá desse S aí. Tudo bem? Então, para fazer isso, a gente vai ter que modificar essa fórmula φ, né? Então eu vou apagar aqui algumas coisas e vou colocar aqui uma outra cláusula nessa fórmula φ que é para dar errado, né? Então aqui no caso para dar errado falta a do x1 barra ou x1 barra ou x2. Tudo bem? Então, se a gente acrescentar isso aqui, vai dar errado. Então, eu vou apagar aqui e acrescentar, né? Seguindo a mesma ideia, tá, gente? A gente vai ter que seguir a mesma ideia. Então, aqui a gente, no caso, vai acrescentar só uma coluna a mais, porque a gente tem agora o C4, né? Então, eu vou chamar isso aqui de C4. E aqui você tem um C4. Aqui você pode tentar todas as valorações possíveis, que sempre vai ter uma cláusula que vai dar todo mundo falso. Tudo bem? Por exemplo, se você colocar x1 verdadeiro e x2 verdadeiro, você vai ter que a cláusula 3, né, ela vai estar com todo mundo falso, ok? Se você colocar, por exemplo, x2, x1 falso e x2 falso, a primeira cláusula todo mundo vai estar falso, né? Se você colocar x1 falso e x2 verdadeiro, a segunda cláusula vai estar todo mundo falso. E se você colocar x1 verdadeiro e x2 falso, a cláusula 4 ela vai ter todo mundo falso, ok? Ou seja, então não tem nenhuma valoração que, que vai dar certo aqui não, tá? Então que vai dar todo mundo errado, ok? Então no C4, né, a gente tem o x1 barra e o x2. Então eu vou lá no x1 barra, coloco aqui e o x2 aqui. Então aqui vai ser 0, 0, né? Aqui vai ser 0, 0, 0, 0. Aqui também vai ser 0, 0. Aqui no final eu vou criar duas linhas, porque eu tenho um C4, né? E vou colocar um 1 aqui também. Ok? Então aqui vai ter um 1. E no caso, o meu T vai ser um aqui, um aqui. Aí vai ser 3 para cada cláusula, tudo bem? Então o meu T aqui em cima, eu vou acrescentar um 3 a mais aqui. Ok? Então vai ser 113.333. Ok? Então a gente já viu lá em cima que vai dar tudo errado, tudo bem? Então aqui não adianta pegar nenhum subconjunto aqui que isso vai dar errado também, tudo bem? Por exemplo, se a gente sabe que para dar uma aqui embaixo, né, ó, a gente só pode pegar ou a linha do x1 ou a linha do x1 barra. Então, de fato, eu só posso pegar um desses dois, ok? E o mesmo acontece lá para o x2 e para o x2 barra, tudo bem? Porque tem que dar uma aqui embaixo.
Então, de fato, eu só posso pegar como eu estava pegando lá na minha valoração, tudo bem? Então, vamos pegar aqui o primeiro, x1 com o x2, por exemplo. x1 com o x2. Então, aqui está ok, aqui deu um lá embaixo, né? 1 para o x1 e 1 para o x2, então a soma até aqui está tudo bem, ok? Aqui eu peguei esse x1 e esse x1, então aqui eu posso pegar um x1 só, né? Ou seja, eu posso pegar esse camarada aqui lá do C1. Depois eu vou pegar esse camarada aqui e esse aqui lá na minha coluna do C2. Então eu já tenho um aqui, então vou ter que obrigatoriamente pegar esses dois aqui embaixo, né? Ó. Esses dois aqui que é do C2, ok? Porque tem que dar 3 aí. Até agora tá tudo normal, tudo bem? Vai dar problema lá na cláusula que é referente ao falso, o que é todo mundo falso, tudo bem? Então aqui a gente vai para a linha do C3, ok? Então aqui a gente já vê que deu problema, né? Ó, você tem o 0 aqui e o 0 aqui. Então para dar 3 aqui embaixo, como é que você faz? Se você só tem 0, 0, aqui embaixo você pode acrescentar esses dois aqui, né? Esses dois uns aqui. Mas mesmo se você acrescentar esses dois uns, quando você somar todo mundo aqui desse dígito aqui, né? Só você vai ter esses dois uns aqui, mas você não vai ter nenhum aqui em cima, ou seja, aqui vai dar 2, aqui não vai chegar a dar 3, ok? E se você for ver, a terceira cláusula, quando você coloca x1 verdadeiro e x2 verdadeiro, é que vai dar problema. Ó. Vamos ver aqui em cima. A cláusula C3 é que vai dar todo mundo falso, tudo bem? Se você colocar o x1 verdadeiro e o x2 verdadeiro, né? Porque aqui só tem x1 barra e x2 barra, tudo bem? Ou seja, vai ser todo mundo falso aqui, ok? Então aqui a gente já sabe que é impossível, não dá para pegar esses três aqui. Então, seguindo a mesma ideia aqui, né? Isso aqui seria para a gente demonstrar o não, não, ok? Então, se você não tem nenhuma forma, nenhuma valoração possível, tudo bem? Se você não tem nenhuma valoração possível que vai dar certo, então aqui também não vai dar certo aqui. Não, tudo bem? Então, vamos lá. Se você pegar, por exemplo, o x1 barra e você pegar o x2, ok? Aqui a gente sabe que vai tá tudo ok, ok? Você tem um lá embaixo, porque eu só peguei um literal de cada cláusula. Mas o problema vai dar onde? Ele vai dar no C2, ó. Se você pegar aqui o C2, você pegou esses dois camaradas aqui, não? Então você pegou o 0, 0. Aí você tem que ter 3 caras, né? Mas você só consegue no máximo 2 aqui embaixo. Você não consegue chegar ao 3, você só consegue chegar no máximo 2, tudo bem? Então vai ter uma cláusula que vai dar problema, que no caso vai ser o C3, a gente não vai conseguir, o C2, desculpa, né? Então você não vai conseguir esse 3 aqui de baixo, ok? Então, o outro aqui é o x1 barra e o x2 barra. Tudo bem? Como é que a gente vai pegar aqui? Qual é a cláusula que vai dar errado? Aqui no caso a gente vê que é o C1, né? Porque você tem que pegar esse 0 e esse 0 aqui. Aí você não consegue pegar o 3 aqui embaixo apenas com esses dois uns aqui. Tudo bem? Então aqui vai dar problema nesse dígito lá do número. E aqui por fim, né? Você tem o do x1 e tem o do x2 barra, ok? Você vai ver que vai dar problema lá no C4, né? Ó. Porque você pegou esses dois zeros e só tem no máximo esses dois uns aqui de baixo. Ou seja, aqui você vai pegar no máximo 3. Desculpa, você vai somar no máximo 2. Você não vai chegar a 3. Ok? Então tem mais algum aqui que faltou? Acho que talvez só o C3, né? Não, o C3 já foi. Então, enfim, é isso, né? Assim,
para qualquer valoração que você pegue, né? A cláusula que for responsável lá por todo mundo falso, aqui você não vai conseguir naquele dígito. Aqui no dígito para a gente é referente à coluna, né? Referente à coluna lá, lá daquela cláusula, tudo bem? Você vai naquele dígito lá e você vai ver que não vai dar o 3, que você não vai conseguir o 3 porque simplesmente nesses primeiros números aqui você só pode pegar números lá que vão dar 0, 0, tudo bem? Vai sempre existir esses números, tá? Claro, considerando que você já tem aqui, né, ó, que esse 1 aqui vai dar certo, né? Você considera que esse 1 aqui vai dar certo. Então, os caras que você pegar aqui, eles vão ser referente a uma valoração, tudo bem? Só que toda valoração, lá na fórmula φ, você vai ter uma cláusula que vai ter todo mundo falso. Aí você vai lá na linha daquela cláusula que está todo mundo falso e você vai ver que não vai completar um desses números aqui embaixo, tudo bem? Um desses dígitos aqui embaixo. Você não vai conseguir número para soma, né? Que vai dar igual a 3, ok? Então, o que é que eu quero agora de você? Tudo bem? Eu quero que você pegue todas essas ideias aqui e que você escreva explicando elas, tudo bem? Então, você já está com as ideias para você fazer a construção. Você pode falar exatamente como a gente fez aqui, tudo bem? Então, para a gente criar esse S, né, para fazer essa construção desse S, desse T, a gente vai construir primeiro uma tabela, aí para cada linha, né, as primeiras linhas que você está considerando lá da esquerda para a direita, né? Da esquerda para a direita, tudo bem? Então, primeiro você pega, faz uma linha para cada variável, tudo bem? Aqui no caso a gente fez dos dois, do x1 e do x2, ok? Depois você cria uma linha para cada cláusula. Aí pronto. Aí depois que você fez isso, você vai criar agora. Desculpa, você está criando as colunas, né? Você criou primeiro uma coluna para cada variável e uma coluna para cada cláusula. Tudo bem? Depois você vai criar as linhas. Então, cria essas linhas aqui, que são referentes aos literais, ok? E depois você cria duas linhas para cada cláusula. Aí depois você vai preenchendo com zeros e uns, ok? Claro, você vai dizendo, né? Quando a linha ela tiver lá da variável, tudo bem? Você pega essas colunas aqui, desculpa, né? Que aí onde a linha for referente ao literal, você coloca 1, tudo bem? Então aqui é x1, aí você tem o x1 barra e o x1 que são literais referentes ao x1, você coloca 1 lá, ok? Depois você faz a mesma coisa para os outros, né? Então tem um x2, então você tem um x2 e o x2 barra, você bota 1 lá, ok? Então você faz a mesma coisa. Para cada coluna lá de cláusula que você criou, aí você vai colocar 1 para os literais que são referentes àquela cláusula, que estão naquela cláusula, né? Então aqui o do x1, a gente sabe que a gente tem o x, não, o C1, desculpa, né? A gente sabe que ele tem o x1 e tem o x2, tudo bem? Então você coloca 1 lá, ok? Você faz isso para cada linha de literal e coluna de cláusula, ok? Aí, para coluna de cláusula e linha de cláusula, que são esses aqui de baixo, tudo bem? Você simplesmente coloca 1, né? Então, aqui você tem um C1, C1, e você coloca lá na coluna que é do C1. Mesmo lá para o C2, C3 e o C4 aqui no caso. Tudo bem? Depois, você preenche com 0, basicamente. Aqui eu não coloquei os zeros que são aqui iniciais, né? Porque não faz sentido nenhum colocar, tá? Mas você pode simplesmente dizer que você preenche o resto lá da sua
tabela com zeros, entendeu? Que não vai fazer diferença nenhuma esses zeros iniciais aí, tá? Agora o T, né? Como é que você fez o T? Ok? Para cada coluna de variável, você coloca 1, e para cada coluna de, de cláusula, você coloca 3, tudo bem? Então aqui a gente colocou só 1 e aqui a gente colocou só 3. Pronto, aí você formou o seu conjunto e você formou o seu número inteiro. Ok? Depois, para você mostrar que funciona, né? Se for sim lá na cláusula, aí você tem que mostrar que também vai ser sim lá na soma de subconjuntos, né? E isso você faz daquele jeito, tudo bem? Se tem uma valoração que seja válida, né? E que cada cláusula vai ter pelo menos um literal verdadeiro, aí você faz, né? Para esses caras aqui, quem é que você vai escolher? Você vai escolher os literais que são referentes aos verdadeiros, né? Então, só que a gente vê que nessas primeiras colunas aqui, né? Nesses primeiros dígitos lá, vão estar tudo ok, porque como você só pegou um cara referente a um literal, aí você vai ter a soma certinha aqui embaixo, que vai ser do 1 e do 1. Ok? Então não vai ter nenhum problema não. Então se tiver algum problema é nos outros lá que tem 3. Ok? Então para cada para cada cláusula você sabe que tem pelo menos um número que ele é verdadeiro. Desculpa, um literal verdadeiro. Então, por exemplo, se você pegar o 3, né, você tem que pegar essa coluna aqui e pensar nesse dígito agora, né? Então, como você sabe que tem pelo menos um lá, que ele é verdadeiro, então você tem pelo menos um lá, do tipo esse cara aqui. Se você tem esse aqui, é porque é evidente que você escolheu essa linha aqui lá do x1 barra, x2 barra, desculpa, né? Aí se você só tiver ele, ok? Então você completa com esses dois que estão aqui embaixo, tudo bem? Porque cada linha vai ter pelo menos esses dois uns aí, ok? E como você sabe que vai ter pelo menos um literal verdadeiro em cada cláusula, então você vai ter pelo menos um cara aqui em cima, ok? Então vai dar o 3 aqui embaixo. Isso vai ser válido para cada coluna. Então, se é válido para cada coluna, aqui no final tu vai ter a tua soma que tu quer, ok? Depois você pode argumentar o não não como sim sim voltando, né? Então, se você tem um subconjunto aqui dentro, você vai ter que mostrar que tem uma, uma valoração que seja válida e que cada literal e que cada cláusula vai ter um literal verdadeiro. Tudo bem lá? Isso é uma outra forma de você mostrar, que é o sim, sim voltando, né? Mas aqui eu dei a ideia para vocês provarem o não, não. Ok? Então, se não existe nenhuma valoração lá na tua fórmula φ, não tem jeito, qualquer valoração que você pegue vai dar errado. Então aqui também vai dar errado, tudo bem? Então, então essa ideia basicamente foi o que, né? Se a gente for perceber aqui, né, para dar esses uns aqui embaixo, né, ó, para a gente pegar esses uns aqui embaixo, ó, a gente só pode pegar uma linha de literal, ok? Ou eu pego o x1 ou eu pego o x1 barra. Por quê? Porque senão não vai dar esse 1 aqui embaixo. Ok? Então isso quer dizer que nesses primeiros caras aqui, ó, quando eu for escolher esses números aqui em cima, obrigatoriamente vai ter a ver com uma valoração. Tudo bem? Porque ou eu pego o x1 ou eu pego o x1 barra. Ok? Então, eu posso pensar nisso sendo como sendo uma certa valoração. Ok? Aí o que é que você vai fazer? Como eu sei que toda valoração que você vai dar, tudo bem? Vai ter uma cláusula que vai estar todo mundo falso. O que é que você vai fazer? Então como eu sei que eu vou escolher um desses dois ou um desses dois? Então suponha que você tem aí um jeito de fazer.
tudo bem? Mas o fato é, ou você vai botar o x1 ou ou x1 barra, ou você bota o x2 ou o x2 barra. Então pega qualquer um aí. Aí, por exemplo, você pega o x1 barra e você pega o x2 barra. Tudo bem? Então lembrando aqui que você está pegando os números, não? Você está pegando esses números aqui. Eu sei que vai ter uma cláusula lá que vai estar todo mundo falso. Por quê? Porque eu sei que nenhuma valoração lá para aquela fórmula φ vai dar certo. Então você pega exatamente essa coluna que vai dar errado. Quando você pega essa coluna que for dar errado, aqui no caso é o C1, ó, tudo bem? Aqui todo mundo vai ser falso. Aí você pegou aqui, ó. Aí esse aqui é zero e esse aqui é zero. Por quê? Porque eles são referentes a literais que são falsos, tudo bem? Naquela cláusula para essa valoração de x1 barra e x2 barra, tudo bem? Então, não vai dar conta para dar 3 aqui embaixo. Por quê? Porque como você tem 0, 0 aqui em cima, então aqui embaixo você tem no máximo 2. Aqui você não consegue 3. Então, você não vai conseguir também achar um subconjunto aqui desses caras aqui também não. Tudo bem? Por quê? Porque simplesmente para qualquer dois caras que você pega aqui em cima, vai ser referente a uma valoração. Tudo bem? Lembrando que, né, você não faz sentido você pegar dois caras aqui, ó, o x1 e o x1 barra, porque você já sabe que vai dar errado aqui. Tudo bem? Então, para dar certo esses caras aqui, você tem que escolher lá em cima caras que são referentes a uma valoração. Tudo bem? Então, para qualquer valoração que você dê, sempre vai ter uma cláusula que vai estar tá todo mundo falso. E para essa cláusula que está todo mundo falso, aqui na nossa caso aqui da nossa redução, é uma coluna que vai estar todo mundo zero. Aqui nesse pedaço aqui da nossa tabela, tudo bem? E com o que a gente tem aqui embaixo, né, que é no máximo 2 uns, a gente não consegue interar o 3 aqui que tem que estar aqui. Ok? Então, pensa um pouquinho, tá? Escreve essas ideias aí. Isso vai ficar como exercício para você, tá? Então, a ideia inteira aqui para você resolver essa questão, tá? Está nas suas mãos aqui para você conseguir escrever e terminar, tudo bem? Então, que Deus abençoe, forte abraço e fiquem todos com Deus.